Senhores, hoje é dia 2/8 de 2025, um sábado. E ontem nós tivemos um acontecimento histórico no Brasil. O retorno das atividades do STF após a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro senhor Alexandre de Moraes. O discurso do ministro senhor Alexandre de Moraes, para bem ou para mal, e a meu ver, para mal, acaba de entrar para os livros de história. Foi complicado para que eu assistisse ao vídeo com a fala do ministro, porque os absurdos, a incoerência, a meu ver, o tom ditatorial foram tão grandes, tão incômodos. E, bem, está feito, é um registro que está aí para as próximas gerações. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no YouTube, aí nas plataformas, se alguém de fato vai assistir, mas a minha parte está sendo feita. Então vamos lá. No primeiro minuto, o ministro senhor Alexandre de Moraes diz haver uma organização criminosa no Brasil que pretende submeter as instituições públicas ao crivo de um Estado estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. Senhores, até 2017, a esquerda chamava o então secretário de Segurança Pública de São Paulo e depois ministro da Justiça, senhor Alexandre de Moraes, de fascista. A própria então senadora senhora Gleisi Hoffmann disse em 2017, abre aspas, Moraes no STF é prejudicial à democracia, fecha aspas. E hoje eu sou obrigado a dizer que concordo com as palavras de 2017 da então senadora senhora Gleisi Hoffmann. Dito isto, é um fato que nem a direita nem a esquerda nutrem simpatia pelo ministro senhor Alexandre de Moraes. A esquerda hoje defende o ministro senhor Alexandre de Moraes por pura conveniência política. E se sairmos às ruas perguntando em particular para os indivíduos o que acham da atuação do ministro, posso garantir que a maioria irá reprová-lo na função de ministro do STF. Logo, senhores, não existe um núcleo pequeno e organizado que pretende depor o ministro senhor Alexandre de Moraes do seu cargo de ministro do STF. O que existe é uma insatisfação legítima e espraiada, onde até as pessoas mais simples já perceberam que as ações de alguns ministros do STF atentam contra a liberdade de ação negativa, contra o direito natural que todo indivíduo tem de expressar-se livremente. O ministro chama de covardes os indivíduos que estão fora do território nacional e que, a meu ver, estão agindo em prol de nossa liberdade. E como recentemente o senhor ministro Alexandre de Moraes fez uma comparação com o nazismo, ao determinar que o deputado senhor Hélio Lopes, o Hélio Negão, desocupasse a Praça dos Três Poderes, eu farei uma comparação no mesmo sentido. Durante o fortalecimento do nazismo na Alemanha, muitos judeus fugiram daquele país, já que perceberam que todo o ordenamento legal estava sendo erguido para prejudicá-los das piores formas possíveis.
Logo, senhores, os judeus que, naquela época, fugiram do Reich alemão, foram covardes ou agiram com estratégia? Com a ascensão do nazismo e do fascismo, muitos desses judeus que fugiram acabaram por se estabelecer em outros países e com isto tiveram meios de financiar o fim do nazifascismo e outros puderam retornar para a Alemanha para combater os nazifascistas no campo de batalha. Logo, senhores, fazendo uso do mesmo modo argumentativo do ministro senhor Alexandre de Moraes, eu digo que os indivíduos que estão exilados fora do Brasil agiram com estratégia, visando denunciar nossas atrocidades para o mundo. E vale lembrar que, até pouco tempo, já neste terceiro mandato, o presidente Lula PT falou que o impedimento da ex-presidente Dilma foi um golpe perpetrado pelo seu vice, senhor Michel Temer. E foi o senhor Michel Temer quem nomeou o senhor Alexandre de Moraes primeiro para ministro da Justiça e posteriormente para ministro do STF. Logo, senhores, ou o presidente Lula está desrespeitando os ritos democráticos do país, quando diz que o ex-presidente Michel Temer é um golpista, e deve ser responsabilizado por tal atitude antidemocrática, ou o presidente Lula está certo, e o ex-presidente Michel Temer realmente deu um golpe na ex-presidente Dilma e todas as suas ações, inclusive a nomeação do senhor Alexandre de Moraes para ministro do STF, devem ser anuladas. Do minuto 1:50 em diante, o ministro diz que o grupo que está agindo fora do Brasil está realizando negociações espúrias e criminosas. Bem, se existe um grupo fora do Brasil realizando negociações criminosas, com quem este grupo de brasileiros está cometendo um crime e qual crime estão cometendo? Pelo que eu saiba, o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e o senhor Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos denunciando as acusações que eles julgam ser ilegais e imorais que foram tomadas pelo STF. E eu não sei o que existe de criminoso nisso. Afinal, por diversas vezes, o ex-presidente Lula e muitos da esquerda viajaram o mundo denunciando aquilo que eles consideravam como ilegal e imoral. E vale lembrar que o próprio presidente Lula PT confessou publicamente que mentia no exterior quando tratava das crianças em situação de rua no Brasil. Mas, voltando ao caso do deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e do senhor Paulo Figueiredo, se eles estão realizando negociações espúrias, como diz o ministro, então o que estão dando ou prometendo e em troca de quê? E, segundo as palavras do ministro senhor Alexandre de Moraes e de muitos da esquerda, o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e o senhor Paulo Figueiredo tornaram-se presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Afinal, se eles são os responsáveis por todas as retaliações que o governo Trump vem impondo ao Brasil,
Então eles tornaram-se os reais mandatários daquele país, o que me parece um tanto fantasioso. Mas me parece que o ministro senhor Alexandre de Moraes esquece que o presidente Lula PT disse que a vitória de Donald Trump seria a vitória do nazismo e do fascismo com nova cara. Me parece que esqueceu igualmente da censura que estabeleceu nas redes sociais das empresas do senhor Elon Musk, inclusive retirando dinheiro de uma empresa da qual o senhor Elon Musk é acionista e não dono, para pagar uma multa milionária aplicada pelo ministro ao antigo Twitter, o X. Some-se a tudo que eu disse, para além da politização do STF e das falas desastrosas do presidente Lula PT, que apoiou o grupo terrorista Hamas, ficando contra Israel, que apoiou a Rússia, ficando contra a Ucrânia e contra a União Europeia, que seria óbvio que os Estados Unidos, que o governo Trump, agiriam para evitar que mais um país da América do Sul fosse entregue ao Partido Comunista Chinês e à Rússia, e tornasse-se uma base para grupos extremistas oriundos do Oriente Médio. Logo, senhores, quando as ações de parcela do STF ameaçam a liberdade de expressão em solo brasileiro, afetam os interesses das empresas e dos cidadãos americanos, e quando as alianças do presidente Lula PT trazem para a América do Sul governos ditatoriais como a China, o Irã e a Rússia, sendo que estes já estão bem instalados na Venezuela, é óbvio que no xadrez das relações internacionais haverá uma reação do governo dos Estados Unidos. E a questão é bem simples. O Brasil precisa escolher de que lado está. Ou dos países que mais buscam ser formal e substancialmente uma democracia, ou dos países que só são uma democracia no nome, mas que, na verdade, buscam minar a liberdade de ação negativa dos indivíduos. O ministro menciona a ação penal 2668, que trata do que ele chama de tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Senhores, eu nunca vi um golpe de Estado ser realizado sem armas, sem liderança. Eu repito o que já disse aqui em outros vídeos. O que realmente motivou os baderneiros do 8 de janeiro a realizarem um quebra-quebra em Brasília, se é que foram eles mesmos que fizeram aquilo tudo, afinal, as imagens do tal golpe de Estado não foram preservadas pelo então ministro da Justiça e hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino. O que motivou a baderna foi o desespero diante da manobra jurídica que tornou um homem que estava na cadeia, condenado em 3 instâncias por uma corrupção ímpar, em opção viável para a presidência da República. Sejam os senhores de esquerda ou direita, peço que respondam para si mesmos com honestidade. As instituições brasileiras são confiáveis para cuidar do seu dinheiro, dos trilhões de reais que os senhores pagam para o Estado a título de impostos? Nós passamos anos acompanhando os desdobramentos da Operação Lava Jato, vendo o tanto de roubalheira que aconteceu sobre a batuta dos governos PT. E, de repente, a sociedade vê o presidente Lula sendo novamente conduzido ao mais alto cargo político do país. Senhores,
é óbvio que a população de bem ficaria desesperada. E estando o presidente Lula PT novamente no comando do país, já tivemos diversos casos de suspeita de corrupção, seja envolvendo licitações com uma empresa chinesa, seja no caso do INSS, seja envolvendo a Codevasf. E, estranhamente, o mesmo judiciário que foi tão rápido em encarcerar os presos do 8 de janeiro, ainda não decretou a prisão de nenhum sindicalista ou político envolvido no roubo bilionário dos aposentados do INSS. Senhores, entre os presos do 8 de janeiro, nós temos idosas com mais de 70 anos e cheias de comorbidades, doentes. Temos moradores de rua que se aproximaram dos acampamentos nas portas dos quartéis em busca de comida e abrigo. Temos a senhora Débora, que escreveu a frase "perdeu o mané", usual entre a marginalidade do Rio de Janeiro e que foi repetida pelo presidente do STF, senhor Barroso, quando este foi educadamente interpelado por um dos brasileiros pagadores de impostos. E não podemos nunca esquecer do Clezão, que morreu sem o devido atendimento médico no cárcere, sob os poderes do ministro senhor Alexandre de Moraes. Quais deles estavam com armas em punho? Comparem tudo o que supostamente os presos do 8 de janeiro possam ter quebrado lá em Brasília com o rombo do INSS. Quem foi mais prejudicial, covarde e vil para o país? Os presos do 8 de janeiro ou os fraudadores do INSS, que até agora estão em liberdade e nós não sabemos quem são? Então, eu sei que é pedir demais que os ministros, tão poderosos, façam uma autocrítica. Mas por que a população brasileira desconfia tanto de tudo o que é relacionado ao Estado? A população é louca em desconfiar do Estado ou tem seus motivos? No minuto 4, o ministro senhor Alexandre de Moraes alega que os que estão fora do Brasil denunciando nossa realidade liberticida estão agindo com interesses pessoais. Bem, eu tenho um interesse pessoal em acabar com o ativismo judicial do STF. Tenho um interesse pessoal em continuar tendo livre acesso às redes sociais, em poder sorrir dentro de um teatro das piadas mais idiotas que eu ouvir, se assim eu quiser. Eu tenho um interesse pessoal em pagar menos impostos para o governo Lula PT. Logo, senhores, todos os indivíduos que agem em favor de seus próprios interesses, assim como o ministro mantém-se em sua função em prol de suas convicções e de seus interesses, mesmo que boa parcela da população não o considere como a melhor opção para estar na cadeira do STF, como pode ser visto com a sua aparição pública em um estádio de futebol, onde, ao ser vaiado pelo povo, fez um gesto obsceno com o dedo do meio para seus críticos. Porém, a questão é que os interesses pessoais da maioria da população estão em sintonia com os interesses pessoais do deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro, do senhor Paulo Figueiredo e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a arrogância da esquerda e de alguns ministros do STF é a de acharem que suas respectivas vontades, suas verdades,
são mais legítimas do que as vontades e as verdades legítimas e morais da maioria da população. População esta que paga os seus gordos salários. Senhores, imaginem se um qualquer do povo diz para um ministro do STF a frase "perdeu mané". Imaginem se um qualquer do povo diz que os ministros do STF são um grupo de pequenos tiranos. E imaginem se qualquer um do povo faz um gesto obsceno para o ministro senhor Alexandre de Moraes, mostrando-lhe o dedo do meio, da mesma maneira que ele fez com os torcedores que o vaiaram no estádio. Eu tenho quase certeza que quem ousasse ter com os ministros a mesma conduta que eles têm com o povo seria preso e processado por desrespeitá-los. Porém, eles podem fazer o que bem entenderem com o povo, desde nos chamar de pequenos tiranos, a dizer-nos "perdeu mané" e nos dar o dedo do meio em um gesto obsceno. E aqui está um grande problema. Quando alguns ministros do STF se portam de maneira política, terão uma reação política por parte da população. E o ministro senhor Alexandre de Moraes nunca foi bem visto pela esquerda, agora não é bem visto pela direita, tornou-se um problema para o governo Lula-PT, para o ex-presidente Bolsonaro, para os setores produtivos do país, tudo por conta de seus excessos. Ao menos é o que dizem diversos juristas, com os quais eu concordo. Mas, por não exercer formalmente um cargo político, o ministro não está sujeito à legitimação popular. Ele tem uma cadeira praticamente vitalícia e, não por sua culpa, mas por inércia do Senado, vai permanecer na função de ministro do STF, mesmo que isto custe ao Brasil um retrocesso econômico e tecnológico. Sejam os senhores de esquerda ou direita, eu faço uma pergunta simples que já fiz em outro vídeo. Se os senhores ficassem uma semana sem o governo Lula-PT e uma semana sem as redes sociais, do que sentiriam mais falta? Eu creio que a resposta seja óbvia. E aqui está o que alguns ministros não conseguem compreender. As redes sociais nos permitem diversão, negócios, relaxamento, erudição e tantas outras coisas. São uma ferramenta e quem decide como usar a tecnologia é o indivíduo. Já a burocracia estatal, boa parcela da classe política, o governo Lula-PT, são simplesmente um passivo, um gasto, um empecilho para a nossa felicidade ou para a busca dela. Seus salários gordos, suas refeições regadas a camarão, vinhos e carnes nobres, suas viagens milionárias e de jatinhos da FAB,
suas aposentadorias, que, aliás, não foram fraudadas, como a aposentadoria dos idosos do INSS, tudo isto é um custo para o povo. Cada centavo a mais nas carteiras dessa gente é um centavo a menos no bolso do povo. O ministro fala em traidores da pátria. Senhores, traidores da pátria são aqueles que estão fazendo as estatais voltarem a dar prejuízo, que retornaram o Brasil a uma taxa de juros igual à da época do governo Dilma, que fraudam ou permitem que se fraude licitações, compra de respiradores, que não permitem que menores que cometam crimes hediondos sejam punidos como adultos, que brigam para manter a Cracolândia em São Paulo, que, em lugar de ensinar nossos filhos, buscam doutriná-los e sonegam deles uma educação imparcial e multifacetária. Mas, como esses senhores julgam-se os detentores das virtudes e de toda a sabedoria do tempo passado e presente, acreditam que devem impor seus desígnios à sociedade. Quando, no minuto 4, o ministro cita o tarifaço do Trump, ele atribui tal ação do governo Trump ao deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e ao senhor Paulo Figueiredo. Senhores, concordando ou não com a guerra tarifária imposta pelo presidente Donald Trump ao mundo, a verdade é que praticamente todos os países do mundo foram taxados. Talvez o presidente Donald Trump tenha aprendido a taxar com o ministro da Economia, senhor Haddad. Mas por que a Argentina está passando imune pela taxação do governo Trump e o Brasil está sofrendo uma taxação de 50%? Será que tem a ver com o fato de o presidente Lula ter chamado o hoje presidente Donald Trump, durante as eleições nos Estados Unidos, de fascista e nazista? No minuto 5, o ministro senhor Alexandre de Moraes cita como estratégia do governo Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que, me parece, tornaram-se, na visão do ministro, os reais mandatários dos Estados Unidos, uma estratégia de minar a economia brasileira e, com isto, causarem uma revolução. Bem, senhores, os Estados Unidos são, sem sombra de dúvida, o país mais poderoso do mundo, inclusive militar e tecnologicamente. Diariamente, uma miríade de indivíduos buscam entrar naquele país, de forma legal ou ilegal. É um país que mantém a mesma Constituição, com poucas modificações, desde 1787. Logo, eu creio que os Estados Unidos têm um setor de inteligência bem preparado e articulado, assim como bons estrategistas, e que não estão sendo comandados pelo deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e pelo senhor Paulo Figueiredo. E o grande erro do ministro senhor Alexandre de Moraes é perverter a causalidade. O fato de o governo Trump estar agindo contra o governo Lula-PT e contra a parcela do STF não é a ação de nenhum indivíduo fora do Brasil. As ações do governo Trump contra o Brasil são consequências das ações liberticidas do governo Lula-PT e de parcela do STF. Os senhores Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são apenas os mensageiros
que trouxeram à luz o que vem acontecendo nas sombras aqui no Brasil. E eu já citei para os senhores o livro A Anatomia das Revoluções, onde fica claro que um país realmente sofre fortes mudanças diante de dois fatores: o avanço tecnológico, que causa uma real mudança na vida do indivíduo comum, e quando os interesses econômicos de quem tem dinheiro são afetados. E hoje, no Brasil, nós estamos assistindo uma revolução em curso, tanto pela ruptura paradigmática causada pela internet, que coloca os velhos políticos e os velhos poderes contra as cordas, quanto pelas consequências econômicas negativas impostas aos setores produtivos brasileiros, graças às ações espúrias do governo Lula-PT e de parcela do STF. E estes dois movimentos revolucionários e inevitáveis são antagônicos aos interesses liberticidas do governo Lula-PT e de parcela do STF, que não apenas desejam manter as coisas como estão, porém, mais que tudo, desejam calar qualquer voz discordante de suas ações. Simplificando, o alinhamento do governo Lula-PT com as piores ditaduras do mundo, ancorado no apoio institucional do STF, tornaram o Brasil e o ministro senhor Alexandre de Moraes párias internacionais. E é improvável que o ministro senhor Alexandre de Moraes e o governo Lula-PT consigam, nesse xadrez que é a política mundial capitaneada pelos Estados Unidos, ter êxito. Para que tenham êxito, eles terão de radicalizar suas ações, nos aproximando cada vez mais do modelo venezuelano de Estado. E nós já vimos o que aconteceu com a Venezuela. No minuto 6, o ministro afirma que mais de 500 réus confessaram uma tentativa de abolição violenta e armada do Estado de Direito. Senhores, até 17 de março de 2025, 527 indivíduos que foram presos pelas forças de segurança pública no 8 de janeiro assinaram um acordo com o Ministério Público Federal, onde, em troca de não ficarem na cadeia, assumiam ter cometido todos os crimes que lhes foram imputados pelo Estado. O acordo de persecução penal foi recusado pela maioria dos 1.552 presos políticos do 8 de janeiro. Nas palavras do ministro e presidente do STF, senhor Barroso, a recusa da maioria em aceitar um acordo de persecução penal é uma prova de que tais indivíduos são radicais em suas ideologias. Senhores, novamente farei uso do mesmo expediente de comparação com o nazismo que fez uso o ministro senhor Alexandre de Moraes, embora eu ache tal comparação desproporcional. Na época do legalismo nazista na Alemanha, muitos indivíduos alemães recusaram-se a seguir as leis vigentes. Leis essas que determinavam que um cidadão alemão entregasse ao Estado um judeu. E muitos alemães, inclusive muitos militares, usando a própria razão, voltaram-se contra o Estado nazista e ajudaram milhares de judeus a fugirem da tortura e morte. Um outro caso é o de Henry David Thoreau,
que pode ser lido no livro A Desobediência Civil. Em 1846, Henry David Thoreau foi preso por recusar-se a pagar impostos. E sua recusa teve como motivação não querer contribuir financeiramente para a continuidade da escravidão e da guerra no México, ambas ações do Estado daquela época que ele achava injustas. Senhores, por recusar-se a apoiar o Estado na manutenção da escravidão, Henry David Thoreau foi parar na cadeia, preso por um servidor público da área de segurança e condenado por um legítimo juiz. Naquela época, em 1846, ele foi considerado um criminoso e traidor. E como todo homem que permanece fiel aos princípios da liberdade e da verdade, pagou um alto preço, morrendo de tuberculose aos 44 anos. Logo, quando o ministro e presidente do STF, senhor Barroso, diz que, ao não assumirem um crime que não cometeram, os presos do 8 de janeiro são radicais em suas ideologias, ele ignora que, para alguns poucos indivíduos, a defesa da liberdade, sempre com responsabilidade, é algo que vale mais do que a própria vida. E eu entendo os ministros do STF que seguem defendendo essa teoria fantasiosa de um golpe de Estado sem armas, sem liderança, que teria sido tentado por um bando de indivíduos idosos, mulheres, crianças, armados com paus, pedras, um batom e bolas de gude. Para indivíduos acostumados a viver com poder, com privilégios pagos com o suor do trabalho do povo, para servidores públicos acostumados a receberem seus salários atendendo bem ou não a população, o conceito de liberdade com responsabilidade realmente soa estranho. No fim do dia, em sua maioria, o que um indivíduo que está nas estruturas do Estado deseja é ter a garantia de que seu salário estará na conta no final do mês e que, se cumprir todas as ordens do topo da burocracia estatal, terá a tão sonhada aposentadoria em alguns anos. Então, senhores, assim como muitos alemães se voltaram contra as determinações legais do Estado constituído e legal nazista, assim como Henry David Thoreau se voltou contra o Estado escravagista, assim como Tobias Aguiar, criminoso em sua época por desafiar o Estado, hoje é o patrono da Polícia Militar de São Paulo, eu creio que os presos do 8 de janeiro, o deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor Paulo Figueiredo, o senhor Alan dos Santos, o senhor Rodrigo Constantino e tantos outros serão lembrados no futuro como exemplos de luta contra os poderes liberticidas que hoje comandam o Brasil. E nas primeiras páginas do livro A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, podemos encontrar as seguintes frases, abre aspas, o melhor governo é o que menos governa. Se julgássemos esses homens, os governantes, apenas pelos resultados de suas ações, eles mereceriam ser enquadrados e punidos. Será que o cidadão deve abrir mão de sua consciência em prol do legislador? Devemos ser primeiro homens e só depois súditos. Não é desejável cultivar tanto respeito pela lei quanto pelo que é direito. Fecha aspas. Por fim,
No minuto 8, o ministro senhor Alexandre de Moraes diz que lutar pela anistia para os presos do 8 de janeiro é inconstitucional. E, mais uma vez, parece que a vontade de um magistrado vale mais do que a Constituição Federal de 1988, já que no artigo 48, no inciso 8, está escrito que cabe ao Congresso Nacional a concessão de anistia. Logo, senhores, a luta política pela anistia aos presos do 8 de janeiro é perfeitamente constitucional, cabendo ao Congresso aprová-la e ao presidente da República sancioná-la ou não. Onde está o crime na luta política pela anistia? No minuto 9, o ministro cita todas as formalidades penais que envolveram o indiciamento e prisão dos presos do 8 de janeiro. Senhores, se formos falar somente de formalidade, é bom ter em mente que os piores presos do Brasil têm o direito de audiência de custódia, prevista na Resolução número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e na Lei 13.964 de 2019. Porém, aos presos do 8 de janeiro, a audiência de custódia foi negada dentro do prazo legal. Ainda no campo somente das formalidades, segundo a Lei número 13.769 de 2018 e do habeas corpus coletivo número 143641, também de 2018, mães de crianças menores de 12 anos, se presas, podem cumprir suas penas em casa. E quem fez bom uso dessa legalidade que favorece as mães menores de 12 anos foi a ex-esposa do senhor Sérgio Cabral, a senhora Adriana Anselmo. Porém, para as mães de menores de 12 anos presas no 8 de janeiro, esse direito foi muito difícil de ser usado. Vide a senhora Débora, que ficou em um presídio entre 2023 e março de 2025 e só então teve sua prisão domiciliar concedida pelo ministro senhor Alexandre de Moraes. Ou o caso, a meu ver, mais terrível de todos, o do Clesão, que acabou morrendo no cárcere porque não teve sua solicitação de tratamento médico atendida a tempo pelo ministro senhor Alexandre de Moraes. Mas, ainda no campo das formalidades, a senhora Iraci, de 72 anos, que está com o fêmur fraturado e que precisou, por diversas vezes, ir ao médico com urgência. E tais idas ao médico foram motivo suficiente para o ministro senhor Alexandre de Moraes determinar seu retorno para a cadeia, pois a tornozeleira eletrônica acusou o seu deslocamento. Ou o caso da senhora Vildete Ferreira, de 74 anos, que está com problemas de saúde como trombose, hérnia e um tumor, que exige uma cirurgia urgente e que também foi reconduzida ao cárcere por ordem do ministro senhor Alexandre de Moraes. Mas, no mesmo país em que idosas, pais e mães trabalhadores são submetidos aos rigores da lei, acusados de um golpe de Estado armado, mesmo que todos estivessem desarmados,
Um traficante milionário, o André do Rap, é colocado em liberdade pelo STF porque uma formalidade jurídica não foi cumprida. O mesmo país em que um indivíduo divulga o galo cego, com extensa ficha criminal, é colocado em liberdade na audiência de custódia, depois de explodir o crânio de um senhor de 54 anos com pauladas, e volta ao local do primeiro crime e comete o mesmo ato criminoso contra uma mulher. É o país onde os presos do 8 de janeiro, a maioria gente de idade trabalhadora, gente simples, são condenados à prisão por períodos de 10, 12 e 20 anos em regime fechado e multas milionárias impagáveis. Logo, senhores, o mero cumprimento de uma formalidade jurídica com a existência de acusação, investigação e julgamento não conferem o status de real legalidade a um procedimento jurídico, principalmente quando a defesa do réu não tem pleno acesso aos documentos usados pela acusação contra seu cliente, quando o juiz figura como vítima e investigador, e principalmente quando, além do julgamento ocorrer em instância indevida, o que impossibilita o recurso a instâncias superiores, as métricas usadas contra o réu em um caso específico diferem em seu desfavor, da métrica usada com outros réus em crimes muito mais graves. Senhores, a pergunta é simples. Quem é mais perigoso? Quem causou mais danos para a sociedade? Os fraudadores do INSS, até agora desconhecidos e soltos, o traficante André do Rap, o homicida Galo Cego ou duas idosas de mais de 70 anos que foram presas, sem provas, por estarem presentes no 8 de janeiro. Quem causou mais danos para a sociedade? A senhora Débora, ao escrever a frase "perdeu mané" com um batom e uma estátua, ou a senhora Adriana Anselmo, responsável junto com o ex-governador do Rio de Janeiro, senhor Sérgio Cabral, por um esquema de desvio de dinheiro público que acabou com o Estado? O mesmo STF que condenou a senhora Débora a 14 anos de prisão em regime fechado, que a mantém em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira, é o STF que determinou que a senhora Adriana Anselmo possa, hoje, condenada a 10 anos de prisão, estar livre em território nacional sem tornozeleira eletrônica, só sendo impedida de sair do país. Logo, senhores, a mera formalidade jurídica de nada adianta se não for acompanhada de substância, de real justiça imparcial, rápida e igual para todos. Por fim, o ministro senhor Alexandre de Moraes faz uma escolha de ignorar a lei Magnitsky, de ignorar a realidade. Porém, ignorar a realidade não nos livra das consequências de ignorar a realidade. E esta, senhores, é a minha visão, é o que eu enxerguei da fala do ministro senhor Alexandre de Moraes. Visivelmente, as feições dele, o gestual, até o uso de certas palavras que se assemelham muito do discurso político utilizado pela esquerda, né? Palavras como miliciano, golpistas. Tudo isso, a meu ver, é a minha opinião, demonstra
que ele está muito desesperado e que se meteu numa situação terrível por conta de seus próprios atos, de suas próprias ações, da soberba. Afinal de contas, nada corrompe mais absolutamente que o poder absoluto. Então agora é aquele momento que tem uma fileira de homens em pé e alguém vai ter que pagar pelos erros cometidos. Diversos, a maioria dá um passo atrás e um fica ali estático na frente e acaba sendo responsabilizado por tudo de ruim que aconteceu. Mas eu deixo bem claro, o ministro senhor Alexandre de Moraes, a meu ver, não é o único culpado por todas as atrocidades que vêm acontecendo no país. Tem muito mais gente envolvida. E eu deixo novamente para os senhores uma pergunta. Quem é mais culpado? Um homem que voluntariamente escolhe dar uma ordem imoral e espúria, ou uma miríade de homens que voluntariamente e em troca de um quinhão de miséria optam, escolhem por cumprir, por fazer valer aquela ordem? Quem é mais culpado, senhores? Afinal de contas, o ministro senhor Alexandre de Moraes, pelo que eu saiba, nunca saiu do gabinete dele para ir prender ninguém. É um caso a pensar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana.